Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Irapuã Beltrão, estou aqui para comentar alguns assuntos de direito tributário e, claro, trazendo aqui algumas importantes consolidações do Judiciário Nacional, nesse ponto trazendo a figura da súmula vinculante número 50, um tema absolutamente repetitivo nas nossas provas e que, portanto, merece ainda a atenção de todos nós. Diz a súmula vinculante número 50 que, tratando da questão de anterioridade, nós temos ali aquela máxima de que uma norma que altere o prazo do recolhimento da obrigação tributária, isso não se submete à exigência do princípio. Então, é aquela máxima que a gente sabe que a anterioridade ela veio para proclamar uma ideia de não surpresa do contribuinte, onde, de alguma maneira, o contribuinte é protegido para evitar com que modificações que sejam onerosas para ele sejam exigidas ao longo do exercício, mas o Judiciário Nacional, interpretando o nosso conteúdo constitucional, vem afirmando, por outro lado, que isso deve ser restrito a situações de oneração tributária propriamente dito. Então, até nesse sentido, para lembrar a todos nós, a gente já teve aquela máxima de poder afirmar o tempo todo de que a ideia da anterioridade cria ali um mecanismo de proteção mesmo. Mas esse mecanismo de proteção deve estar adstrito a um princípio que diga respeito, efetivamente, à instituição e à majoração de tributo. E, portanto, não sendo exigido em qualquer situação que, ainda que traga algum tipo de piora para o contribuinte, mas que não seja efetivamente algo que modifique os elementos de cálculo do tributo. Então, se pensarmos o que a súmula consolida, a ideia de que, de alguma maneira, alterar o prazo do recolhimento da obrigação tributária, claro, e pode ser ruim para o contribuinte, mas vejam, não vai encontrar na interpretação do Supremo Tribunal Federal amparo numa proteção de anterioridade para impedir que isso seja feito ao longo do exercício. Consequentemente, nós todos poderemos reconhecer que, a partir desse simulado do Supremo Tribunal Federal, teremos ali uma medida de reconhecer, acima de tudo, que nós estamos diante de um contexto no qual essa alteração de recolhimento e de momentos do pagamento tributário pode ser implementada ao longo do exercício, indistintamente, podendo ser feita, inclusive, a qualquer momento do exercício financeiro, sem que haja nenhum tipo de restrição por parte da interpretação constitucional. Eu até diria mais, lembraria todos ainda que, nesse sentido, ao pensar a ideia ali da modificação do prazo de pagamento, nós temos até a possibilidade de reconhecer que, de alguma maneira, isso pode ser feito até mesmo por outro diploma que não seja necessariamente uma lei. Mesmo o Código Tributário chega a admitir para todos nós que a gente fique até com a possibilidade que essa alteração no prazo de recolhimento da obrigação tributária seja dada por uma norma infralegal. O Código Tributário autoriza, não é uma matéria reservada à lei, a gente extrai isso do artigo 160 do CTN. E nesta medida que tudo isso, portanto, possa acontecer sem necessariamente uma reserva de lei, sem necessariamente algum tipo de obtenção ou restrição de anterioridade, é claro que tudo isso vai chegar nas nossas provas, é claro que tudo isso vai ser demandado de todos nós. Então, dessas preocupações aqui, veja que a gente acaba tendo já de abordagem nas nossas questões. Então, vejam, olha aqui, de olho na questão, o procurador municipal fez a seguinte pergunta: de acordo com o entendimento ali dos nossos tribunais, aí ele destacando aqui a questão do Supremo Tribunal Federal, que a gente entende que ele está destacando, é incorreto afirmar. Aí ele, claro, vai estar buscando algumas súmulas, essa do ICMS é a súmula vinculante número 32, mas me interessa especialmente destacar essa da letra C. Porque, veja, já que ele queria a incorreta, veja que na letra C ele claramente fala que norma legal que altere o prazo de recolhimento se sujeita ao princípio da anterioridade. Ao contrário do que a vinculante número 50 afirma, que ela não se sujeita ao princípio de anterioridade. Então, isso, claro e naturalmente, é merecedor da nossa atenção. Aqui, essa fácil observância de olho nessa questão. E, para consolidar e confirmar isso ainda mais, vejamos uma outra questão lá de um outro aplicabilidade, também aqui de uma outra banca, ele olhando de novo aquela questão em relação às aplicações diante das nossas súmulas. Aí, é claro, a primeira vai falar da súmula vinculante 29, a letra B vai pegar a súmula vinculante número 31 e nós vamos encontrar na letra C, novamente, por coincidência, a nossa resposta
norma legal que altere o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Então, vejam, aqui facilmente nós temos a reprodução, nesse caso, literal da súmula, mas vale sempre extrair que, bem observando aí essas questões, nós vamos conseguir lembrar e recordar que, de alguma forma, quando pensarmos o contexto e o conteúdo do princípio da anterioridade, o princípio da anterioridade não transborda o seu grau de proteção para essa situação. Mesmo que uma alteração no prazo de recolhimento do tributo seja feito em detrimento dos melhores interesses do contribuinte, na anterioridade ele não encontra guarida, é o que disse o Supremo Tribunal Federal por meio da súmula vinculante número 50. Também uma súmula que já era assim afirmada no passado, que só foi, era a velha súmula 669 do Supremo, que ele transformou em vinculante já no ano de 2015. E por isso, muitas abordagens para fim de prova. Fiquem todos de olho na questão e, claro, aí com essa atenção da gente encontrar a boa aplicabilidade do que sai desse verbete. Grande abraço e até um próximo comentário.